Bem-vindos ao Carimbos TV. Alô! Hoje vamos falar sobre o arquipélago de Komodo, na Indonésia. Vamos lá? Para chegar em Komodo, é preciso voar de Jakarta, mais ou menos 4 horas e meia de voo, ou de Bali, que dá pouco mais de 1 hora, que é de onde escolhemos partir. As companhias aéreas que vão até lá são a Garuda Indonésia, que é a principal e a mais cara, a Batik Air, a AirAsia, a Nan Air e a Wings Air, que é a antiga Lion Air, que não é uma empresa muito segura. É normal os aviões que voam para Komodo, tirando os da Garuda, serem bimotor, tá? Eles nem todos são de turbina, mas tudo bem, você vai se acostumar com isso voando pelo Sudeste Asiático. A dica que eu dou aqui é chegar em Lambambarro no dia anterior ao do embarque. É normal os voos atrasarem, como eu disse, e os barcos saem bem cedo do continente. E chegando no dia anterior, você consegue encontrar o seu guia com tranquilidade e também pode passar no mercado para comprar as bebidas para levar, já que na maioria dos barcos só está incluso à vontade água, chá e café, né? Eles tinham disponíveis lá um isopor, mas não era um isopor, era uma caixa térmica bem grande, né? E a gente pôde colocar nossas coisas lá, a gente comprou cerveja, refrigerante e colocou lá para tomarmos durante a trip. E é bom só checar com seu guia, porque alguns barcos não permitem, eles vendem a bordo, né, esse tipo de bebida, os soft drinks e as bebidas alcoólicas, e não deixa levar. Não foi o nosso caso, tá? O nosso barco podia levar à vontade. A melhor forma de mergulhar na cultura local é mesmo tendo a experiência que eles chamam de liveaboard, que é ficar num barco de 2 a 6 dias, né, conforme a sua opção de viagem, viajando pelo arquipélago de Komodo e aproveitando todas as belezas que o parque pode te oferecer. As opções de barco são em grupo ou individual, a gente pegou um barco particular. A nossa escolha foi porque era nossa lua de mel, a gente estava numa trip grande, então a gente queria um lugar mais reservado para deixar bagagem, os equipamentos, tudo. Então a gente escolheu um barco particular. Era um barco de pescador, grande, né? Mas a estrutura de banheiro, por exemplo, não tinha chuveiro quente, né? Mas era um calor infernal na Indonésia, então nada que deixou nossa viagem menos agradável, pelo contrário. Os barcos costumam visitar os mesmos pontos, né, dependendo do tempo a bordo. Eu vou deixar aqui na descrição as 2 empresas que a gente conhece com FIA lá em Komodo. Os principais pontos visitados são a Pink Beach, que foi a nossa primeira parada. É aquela praia famosa que roda pelo Facebook, que tem areia cor-de-rosa. Já vou falando pra vocês que ao vivo ela não é tão cor-de-rosa assim, tá? A areia fica rosa por conta dos corais vermelhos que se quebram e se misturam com areia branquinha. A água é muito azul, muito, muito azul. Então, quando você desce do barco, dá aquele baque, sabe? Que ela é bem rosé. O pessoal posta foto com uma saturação, uma mudança de cor, e ela fica mais rosa. E é a principal parada pra mim, porque é a primeira visão que você tem de Komodo. Todos os barcos param primeiro lá, porque é o mais perto do continente. E foi lá que a gente encontrou a primeira tartaruga e eu me apaixonei. Aí tem Kalong, Keller Island, o Manta Point, que nós vamos falar mais pra frente, um pouco mais detalhado do Manta Point. Padar Padar, que é a famosa ilha que tem as 2 praias de areia branca e de areia preta, né? As fotos ficam bem boas. O dia que a gente subiu em Padar Padar não estava sol. Aí, assim que a gente desceu do barco, eu fiquei meio chateada. Eu falei, poxa, as fotos não vão ficar incríveis. Mas depois eu dei graças a Deus, porque subir é uma subida infinita para você conseguir ver as 3 praias, a Praia Branca, a Praia Preta, e tem uma praia de areia regular, um pouco mais ao fundo. E a gente suou muito, porque tava muito calor. E mesmo sem sol, deu para aproveitar bastante. Sebayur, que nós não fomos, porque a nossa trip foi de 3 dias. Nusa Tenggara e Bajawa, que também nós não fomos, por conta do tempo de trip. O Parque Nacional de Komodo é formado principalmente por 3 grandes ilhas, que é Komodo, Rincha e Padar Padar.
e centenas de ilhas menores, todas de origem vulcânica. Eles falam que todas as ilhas, independente do tamanho, você consegue enxergar um dragão de Komodo. Então, se você... A diversão no caminho de uma ilha para outra e no tempo de navegação é você ficar olhando as pedras e falar, olha, aquele parece um dragão de Komodo deitado, aquele parece um dragão de Komodo em pé, aquele parece dragão de Komodo de certa forma. E é bem engraçado. Hoje em dia, os dragões de Komodo podem ser encontrados em 2 dessas 3 grandes ilhas, que é Hintsia e Komodo. Sendo que nessa última eles dividem território com os habitantes nativos, o que acaba causando grandes acidentes, principalmente com as crianças que se arriscam sozinhas pela vegetação, né? Quando a gente para nessas 2 ilhas para fazer a caça, entre aspas, do dragão de Komodo, são os Rangers, né? Eles que recebem os grupos. Nosso grupo era só eu, meu marido e o Roy, que era nosso guia, com o Ranger, né? E eles que guiam essa caça aos dragões. Chegando em Hintsia, sem dificuldade nenhuma, a gente encontrou vários dragões em volta da cozinha dos Rangers, porque como não tem habitante na ilha, eles têm uma estrutura pequena para os Rangers, né? Então, em volta da cozinha tinha vários dragões. A gente conseguiu tirar foto de vários jeitos. Foi a realização do sonho do meu marido. E foi muito incrível, assim, sabe? Eu não imaginei que eles eram tão grandes. Você tem que manter sempre a distância de 2 metros do dragão, né? Então, todas as fotos que a gente vê, que parece que as pessoas estão tocando, é sempre perspectiva. É o Ranger que tira a foto, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que pedir permissão pro Ranger. Por segurança, porque são animais selvagens, nós estamos no habitat deles, então todos os cuidados têm que ser tomados. Já na ilha de Komodo, nós saímos na busca dos dragões, bem estilo Jurassic Park, assim. Grama alta, várias árvores. Nós encontramos, voltando, né, na direção oposta da gente, um grupo de chineses que falaram que tinha um dragão por perto. Aí você para, começa a ouvir, e aí parece que ele tá sempre perto de você, começa a dar uma coisa, porque não dá pra ver 1 metro nas laterais. Realmente é uma trilha com grama bem alta, né? Então, a gente começou a ir atrás, chegamos a ver alguns bebês Komodo nas árvores, porque eles ficam em cima das árvores mais ou menos até os 2 anos de idade, ter um tamanho melhor para poder se defender, porque senão os outros machos acabam comendo os filhotes. Então a gente chegou a ver. E nós encontramos um dragão de 60 anos, mais ou menos, e um outro um pouco mais novo. E a gente começou a seguir o dragão, assim, e foi bem legal. Eu vou colocar o vídeo para vocês também. E foi aí que a gente se sentiu realmente caçando os dragões. Nós vimos mais dragões, subimos até em cima. A vista tanto de Hintsia quanto de Komodo do topo é bem bonita, porque você vê o mar mudando de cor, né? O mar azul claro, mais escuro. Consegue ver a saída do Pacífico, que é onde a gente vai caçar as mantas depois. Com todas as pedras e as ilhas vulcânicas, é bem bonito, vale muito a pena. A Komodo, que é essa ilha maior, tem 390 km², mais ou menos, e possui cerca de 2.000 habitantes, né? As casas são todas altas para evitar que os dragões entrem e ataquem as pessoas. É importante falar que eles não atacam por nada, né? Se eles entram na casa, foi o que o Ranger explicou pra gente, é sempre atrás do cheiro da comida, né? Infelizmente, tanto os dragões quanto os cervos, que são os animais que eles comem lá, estão acabando na ilha, tanto que agora em 2019, 2020, a ilha de Komodo mesmo ficou fechada para visitação, porque estavam matando os dragões. Não existem mais tantos dragões, são cerca de 10.000, eles contam. Então, eles, em busca de comida, eles acabam tentando entrar nas casas. Então, as casas são mais altas, como se fossem aquelas casas nas partes que alagam do Amazonas, sabe? Só que no chão mesmo, só para os dragões não conseguirem entrar na casa. E 98% dos habitantes são muçulmanos. O povo nativo da ilha, eles seguem a filosofia do mar eu tiro pro mar eu devolvo. Pode até parecer bem correto, só que coloca em risco tanto a saúde dos moradores quanto da vida marinha. Você percebe que quando o barco para
perto da ilha, do lado habitado da ilha, já não tem mais coral, já não tem mais vida marinha nenhuma, porque é bem sujo, assim. E é nesse ponto que é bem importante deixar de lado o preconceito e pensar nos costumes de cada um, né? Na verdade, é um ponto importante em qualquer viagem, mas principalmente no Sudeste Asiático. Acredito que no restante da Ásia também, eu ainda não conheço, porque os costumes, crenças e fés são muito diferentes dos nossos aqui do Ocidente. A gente precisa respeitar, né? Prestar atenção na maneira que eles se portam, preocupar em respeitar, preocupar em tampar sim os ombros. É calor, é bem quente, mas sempre andar com os ombros e os joelhos tampados para entrar nos templos ou nos lugares, nas casas, nas lojas das pessoas, deixar o chinelo do lado de fora, né? E aprender pelo menos o básico, que é por favor, obrigada, com licença. Porque pra gente não é nada, são 3 palavras, né? A gente falava tudo em inglês, mas a gente sempre aprende essas 3 palavras na língua local, que é fácil, né? O Google Tradutor, durante a viagem, em 3 minutos, você consegue decorar essas 3 palavras. E para os nativos mostra que a gente respeita, né, a cultura deles e a gente se preocupa em valorizar a casa deles e a cultura deles. Muitos dos nativos idolatram e temem o dragão de Komodo, né? Eles pensam que pode ser uma divindade ou até mesmo um demônio, dependendo da ocasião. E foi para proteger o dragão e, é claro, a fauna e flora marinha da região que a reserva foi criada no início dos anos 80. Por isso que se paga. Eu não tenho certeza, porque quando a gente pagou o barco e os tickets estavam inclusos, então eu não tenho certeza, mas se eu não me engano são $11 por dia. A gente entrou nas 2 reservas no mesmo dia, né? Então a gente pagou $11 para as 2 reservas para proteger os dragões. Além do encontro com o famoso dragão de Komodo, outros 2 gigantes são muito esperados pelos visitantes. Por mim, então, era um sonho se realizando. O primeiro é com as arraias manta, no Manta Point, né? Para quem não sabe, as arraias mantas ou jamanta são arraias gigantes que não possuem ferrão e elas são bem amigáveis, o que acaba facilitando a caça, e elas estão ameaçadas de extinção. São encontradas em poucos lugares. Quando o barco está chegando no Manta Point, o guia já nos alertou lá onde elas costumam estar, mas assim, é o mar, então elas podem estar ou não podem. Já me deu aquela dor no coração, porque no último dia, né, já voltando para o continente, então se a gente não conseguisse ver aquela tarde, a gente não conseguiria vê-las mais. E ele explicou também que a gente tinha que ficar equipado já com pé de pato, óculos, porque na hora que ele falar manta, a gente tem que pular com o barco andando, e aí sim o barco vai se afastar um pouco para não assustar as arraias, e a gente iria pular. Os tripulantes, os meninos que são tripulantes, estavam na parte de cima do barco, já procurando as manchas, como a água é muito clara, dá para ver as manchas escuras lá de cima. E a gente andou bem pouco e já vimos um barco que estava do lado gritando manta, manta, e eles avistaram, deixaram a gente perto, a gente pulou, deu aquele acelerada no coração, porque diferente dos corais que a gente tinha feito snorkeling antes, o Manta Point é mar aberto, né? Então tem mais ou menos 30 a 35 metros de profundidade. A gente pulou e ela tava lá. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Vale a pena deixar de lado todos os medos, encara o medo e vai. Porque é indescritível, assim, o sentimento de ver ela livre no seu habitat natural, sabe? Eles pedem para não encostar, claro. Mas a gente tira foto. Como a água é muito clara, parece que ela tá bem mais perto do que ela realmente está, né? Ela tá longe, ela fica um pouco mais perto do chão, se bem que teve umas horas que ela subia nadando bem perto da gente. E com vários peixes perto dela, né? Então eu falei que era Procurando Nemo, assim, o professor com todos os peixinhos em volta, em cima da asa dela. A gente nadou um pouco com ela, voltamos pro barco. De novo, a gente bebeu uma água, se preparou, já ficou equipado, sentado na beirada do barco. E aí apareceram mais 2 mantas.
A gente pulou novamente. Era um lugar que a água ainda era mais clara, porque era menos profundo, cerca de 20 metros. E elas estavam lá também, as duas, era uma um pouco menor, uma um pouco maior. Essa um pouco maior tava meio de saco cheio, então ela não ficou perto, muito perto. A menor já era um pouco mais ousada. E foi a realização de um sonho, assim. É muito incrível. E eu achei maravilhoso como nosso guia e os meninos do barco não falavam inglês, mas a gente conversou pelo guia com eles, como eles respeitam e tentam preservar a todo custo a vida marinha ali daquela região no geral. O segundo grande encontro, além dos dragões de Komodo, é com os morcegos gigantes, conhecidos como Flying Foxes, né, que são as raposas voadoras. Eles saem do mangue em direção ao continente para se alimentar nas árvores frutíferas, então eles são morcegos frutíferos. São mais de 10 mil morcegos voando numa mesma direção, formando um pôr do sol inesquecível em Nusa Tenggara. A gente ficou cerca de 1 hora parado, até que eles começaram a sair. E depois disso ficamos 1 hora esperando, vendo e assistindo. Era muito, muito, muito morcego, assim. E o nosso guia veio falar que o capitão tava perguntando se a gente já podia partir. E aí eu queria esperar, né? Eu falei assim, mas, Roy, quanto tempo fica? Ele falou assim, mais 1 hora e meia ou 2 horas. Ou seja, é muito morcego e é muito bonito, assim, porque o pôr do sol é muito bonito, porque não tem poluição nenhuma, né? O mar é muito bonito, tinha mais uns 3 ou 4 barcos parados com a gente em volta. E a gente deitou em cima do barco para assistir aquilo e acho que foi de longe o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida, assim. E não menos importante, mas um pouco menor, é o encontro com a vida marinha mesmo. Em todos os pontos que a gente parava, a gente fazia snorkeling. Não precisa de... É claro, se você tiver o certificado de mergulho e levar seu equipamento, tem barcos especializados que só fazem isso, tá? Eu não sei, nem cheguei a perguntar, porque a gente não tem certificado de mergulho. Então, a gente sempre só faz snorkeling. Mas com o snorkeling você consegue ver os corais. E como é um destino bem mais caro do que os demais da Indonésia, de difícil acesso. Então, os corais são muito vivos, a água é extremamente limpa. Eu vi um saquinho de plástico no mar durante os 3 dias, mesmo assim, o nosso guia recolheu. E assim, a gente viu tartaruga, corais coloridíssimos, parecia que tava com aquela iluminação artificial de aquário. A gente viu peixes de todos os tipos que vocês podem imaginar, lula. À noite, quando o barco parava sempre num lugar sem correnteza pra gente dormir, e a gente chegou a ver as lulas pulando, né? Você põe a luz, elas pulam. Tinha alguns golfinhos também. O Dan até brincou um pouco com os meninos e com o capitão do barco, de pescar, e eles pescam com a mão, sem vara, só com a linha, né? À noite, quando a gente parou. E assim, não dá pra descrever. É uma coisa que a foto é linda, mas não mostra nada. Os vídeos são maravilhosos, mas não mostram tudo, sabe? E é incrível, assim. Foi, de longe, o lugar que a gente mais gostou do Sudeste Asiático, né? E eu voltaria fácil pra lá, pra viver tudo de novo e mais um pouco, porque eu gostaria agora de fazer o tour completo de 6 dias, nós não tínhamos esse tempo, né? Pra conhecer o restante do arquipélago. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Nos vemos no próximo Carimbce TV. Terima Kassi.